entregou sua vida aqui. Você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estarás quando enfim vier o fim? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Sobre as nuvens eu já posso ver. Eu reconheço meu Mestre e seu olhar. Todo meu medo já passou. Quanta saudade eu senti. Agora sei que estou liberto. Estou liberto. Sei que virá. Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Não posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Ele virá. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar. Ele voltará. Evangelho de Marcos, capítulo 6, 14 a 29. Meus queridos, nós lidamos muitas vezes na vida com o quase. Aproximamos. Alguns dizem: quase fui aprovado no concurso. Quase fui aprovado no vestibular. Alguns retratam a vida relembrando algumas experiências e dizem: nesta época eu quase fiquei rico. Meus amados, o quase não adianta muito, porque nos leva perto, porém não nos leva àquilo que é concreto. Mas nós podemos lidar neste mundo com o quase, nas várias experiências de vida, sem que isso nos afete com maior força. Entretanto, meus amados, existe uma área nas nossas vidas que nós não podemos nos satisfazer com o quase. Nós não podemos ficar apenas perto. Nós não podemos nos render à ilusão de que somos salvos, de que alcançamos a salvação. Não podemos nos render com a ilusão quando estamos longe. Há pessoas que estão longe de Deus, longe da salvação, mas entregues a uma pobre ilusão de que estão salvos. Esse texto bíblico nos mostra a experiência de um homem
que em função de alguns fatores parecia estar perto, bem perto, perto de Jesus, perto da salvação, perto da verdade, mas na realidade este homem estava longe, permaneceu longe. Este homem não experimentou a verdade em seu coração, o evangelho em sua vida. Estou me referindo ao rei Herodes. Este Herodes foi filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande reinava quando Jesus nasceu. Após a sua morte, o seu reino foi dividido com seus filhos. E este Herodes aqui reinava sobre a Galileia e sobre a Pérea. Era o Herodes Antipas. Herodes gostava das pregações de João Batista, admirava João Batista. Mas Herodes prendeu o profeta do Senhor. Herodes atendeu ao pedido da esposa e trouxeram em um prato a cabeça do homem de Deus. E, meus amados, alguns fatores neste texto bíblico vêm nos mostrar que este homem parecia não estar longe da verdade, longe da palavra, porém era apenas aparência. Parecia perto, porém estava longe. Meus amados, nós não podemos viver apenas perto. Não podemos viver apenas a aparência da fé cristã, a aparência do servir a Jesus, a aparência de ser um cristão. Não podemos viver apenas perto, nós precisamos desfrutar de fato do Evangelho de Jesus. Vejamos por que este homem parecia estar perto da verdade, perto do Evangelho. Primeiro, porque uma luz brilhava diante dos olhos deste homem, do rei Herodes. Havia uma luz brilhando diante dos olhos do rei Herodes, e o rei Herodes olhava esta luz, admirava esta luz, contemplava esta luz. O Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. João Batista era luz, como um homem de Deus, servo enviado pelo Senhor. João Batista era uma luz que estava brilhando diante dos olhos de Herodes. Mas, meus amados, esta luz que brilhava diante dos olhos de Herodes, embora sendo percebida, embora sendo reconhecida por Herodes, porque o próprio Herodes testemunhou dizendo que João Batista era um homem justo, era um homem santo. João Batista era sim uma luz, mas uma luz que não tinha brilho próprio, refletia a verdadeira luz que é Jesus, que veio ao mundo para iluminar os homens, para salvar os pecadores. E o ministério de João Batista foi conduzir as pessoas para que brilhasse no coração das mesmas Jesus. Herodes viu esta luz, João Batista, que anunciava a verdadeira luz de Jesus. Mas esta luz não chegou ao seu coração, ao interior de sua vida. Meus amados, o Senhor Deus nunca deixou a sua criação sem testemunho divino. Ele sempre levantou profetas, Ele sempre levantou servos seus, como levantou Noé em uma geração ímpia e pecadora, como levantou Ló em Sodoma e Gomorra, como levantou a igreja cristã e como colocou a igreja em nossos dias, para que esta igreja seja uma luz deste mundo,
que testifica da verdadeira luz que é Jesus. Mas, meus amados, esta luz não pode ficar apenas diante dos nossos olhos. A verdadeira luz que é Jesus precisa chegar dentro do nosso coração, no interior da nossa vida. Herodes estava perto, porque a luz estava diante dos seus olhos, mas a verdadeira luz que é Jesus não chegou ao seu coração. Mas ele estava perto também, porque a verdade chegou aos seus ouvidos. João Batista era profeta do Senhor, era a boca de Deus testemunhando aquela geração, era porta-voz do Altíssimo. João Batista trazia uma mensagem procedente de Deus, e somente uma mensagem procedente de Deus é uma mensagem verdadeira em todo o seu teor. E João Batista comunicava esta mensagem verdadeira, conclamando as pessoas ao arrependimento, à fé, a olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Herodes ouvia João Batista. Não ouvia João Batista por curiosidade, não ouvia João Batista com o espírito crítico, porque é muito fácil nós começarmos a ouvir a palavra de Deus apenas por curiosidade, ou ouvirmos a palavra de Deus apenas para acharmos um ponto de crítica, como os fariseus tanto fizeram com Jesus. Mas nos mostra a palavra que Herodes ouvia João Batista, perplexo, de boa mente, estava perto, porque a verdade chegara aos seus ouvidos. E nós vivemos uma época que a verdade está sendo anunciada, está sendo pregada. Os vários meios de comunicação auxiliam na propagação do Evangelho, e esta verdade vai chegando aos ouvidos das pessoas. Mas, meus amados, esta verdade chegou aos ouvidos, mas esta verdade não chegou ao coração de Herodes. Por isso ele estava apenas perto. E isso nos faz lembrar o rei Agripa, que ao ouvir o testemunho de Paulo, diz: por pouco me persuades a tornar-me cristão. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus e dizem: isso é verdade, é interessante, satisfaz. Porém, tudo fica apenas aqui. Não leva a uma decisão de coração, a uma entrega ao Senhor, a uma obediência ao Senhor, a um compromisso com o Senhor. Por isso estão apenas perto. Herodes estava perto. Mas o que adianta você dizer: eu quase passei, mas não passei. Eu quase alcancei o ônibus, mas não alcancei. Herodes parecia perto, pelas oportunidades que teve. As oportunidades que Deus está dando a todos nós, porque diante dos nossos olhos está Jesus, a verdadeira luz do mundo. Diante dos nossos ouvidos está a verdade do Evangelho. Mas tudo isso precisa chegar ao nosso coração, mudar a nossa vida, determinar o nosso caminhar e determinar o nosso hoje e o nosso amanhã. Herodes estava perto, porém estava longe. Parecia estar perto, porém estava longe, muito longe. Por que este homem estava tão longe? Embora parecesse
estar perto. Ele estava longe por algumas razões. Ele estava longe pelo amor ao pecado. Este homem amava o pecado. Herodes tomara como esposa Herodias, que era esposa de seu irmão. Vivia um relacionamento adúltero com Herodias. João Batista disse: isso não está certo, isso é pecaminoso. Herodes tinha ciência que precisava tomar uma decisão, que precisava abandonar este pecado. E eu creio até que Herodes, diante da palavra de Deus, diante da pregação, diante da verdade, o seu interesse pela palavra, pela pregação, pela mensagem de João Batista, eu creio que Herodes mudou várias coisas na sua vida. Eu creio que Herodes atendeu a palavra de Deus em vários quesitos, porque ele recebia a palavra com boa mente, perplexo. Entretanto, meus queridos, ele não abandonou o pecado combatido por João Batista, porque ele amou mais este pecado do que a palavra e a mensagem de Deus. E os irmãos podem dizer: pastor, que loucura deste homem. E eu concordo com você, foi uma loucura neste homem. Mas eu quero dizer que à nossa volta tem milhares de pessoas agindo exatamente como Herodes, porque conseguem ver a luz, a verdade chega aos seus ouvidos, melhoram em várias áreas na vida, mas existem determinados pecados que lhes amarra, lhes segura, e eles não decidem pelo Evangelho em função destes pecados. Alguns chegam até a frequentar a igreja por um tempo, mas no momento de tomar a decisão, professar a fé, batizar, eu tenho um problema na minha vida. Lança este problema sobre Jesus, que na cruz levou os nossos pecados, mas levanta-te em nome de Jesus e toma a sua posição junto ao Evangelho. Herodes estava muito longe em função do amor ao pecado. Herodes estava muito longe também pela influência de terceiros. Gostava de João, gostava da mensagem de João, mas foi por influência de Herodias que prendeu João Batista. Foi por influência de Herodias que mandou matar João Batista. Ouvia João Batista, concordava com a pregação de João Batista, era tocado pela pregação de João Batista, se sensibilizava com a palavra de Deus. A palavra de Deus mexia com este homem, porém ele não agia conforme a pregação de João Batista. Ele agia de acordo com a vontade de Herodias. Não era a palavra de Deus que comandava a vida deste homem. Influenciado por Herodias, tomava suas decisões conforme a vontade daquela ímpia e pecadora. Meus amados,
não são as pessoas, não são poucas as pessoas que reconhecem o valor da palavra, da pregação, do Evangelho de Jesus. Entretanto, em função das exigências da sociedade, não quer ser careta, não quer ser diferente. Amigos, cônjuge, parentes, começam a dirigir a vida destas pessoas. Por isso revelam que estão longe, longe, muito longe, embora pareça perto, mas está longe, porque são terceiros que estão dirigindo as suas vidas. Mas eu só quero lembrar de uma coisa. Está me vendo aqui? Adolescentes, crianças, vai ser só você e Jesus. Os seus olhos nos olhos de Jesus e os olhos de Jesus em seus olhos. Seus coleguinhas não estarão ali. Aqueles que zombam não estarão ali. Ninguém estará ali para te ajudar. E certamente Herodias não estava com Herodes no momento que ele se colocou diante de Deus, que o Senhor o chamou à sua presença. Parecia perto, parecia tão perto, porque ele percebia uma luz diante de si. Parecia tão perto porque a verdade chegava a seus ouvidos. Parecia tão perto porque ele admirava o profeta. Parecia tão perto porque ele ouvia de boa mente a pregação. Mas tão longe, tão longe, tão longe porque amava o pecado. Tão longe porque era influenciado por outros. E tão longe pelo seu apego ao mundo. Ofereceu uma festa em seu aniversário. Uma festa de aniversário. Herodes convidou as autoridades militares. Herodes convidou as autoridades da Galileia. Herodes convidou os vários amigos subordinados para esta festa. A filha de Herodias fez uma apresentação, dançou. Herodes gostou. E Herodes cometeu uma loucura. Pense antes de prometer. Herodes não pensou antes de prometer. E disse: pede o que você quiser e eu te darei. Diante de todas as autoridades. E se ele volta atrás no seu compromisso diante de todos? Perderia sua autoridade. A filha de Herodias, a jovem que entrara dançando, correu até a sua mãe e disse: o que eu pedirei, mamãe? E a mãe, maligna, pensou: esse é o momento de acabar com a ameaça ao meu relacionamento adúltero. Vou acabar com João Batista. Tem muito disso, né? Muitas pessoas que acham que o problema sempre é o outro, nunca ele. Traga ou peça a Herodes que traga em um prato a cabeça desse profeta. Herodes se entristeceu profundamente. Profundamente. Porque Herodes sabia que João Batista era profeta do Senhor. E filhos aprendem com pais, viu? Aprendem coisas boas e coisas ruins.
o pai de Herodes, era um homem que teve contato com a verdade também. Os magos lá estiveram com ele. Mas se levantou como um perseguidor. Agora está o filho Herodes Antipas ali também. A luz está diante dos seus olhos, a verdade chega aos seus ouvidos. Se sente triste, mas ele não quis voltar atrás na sua palavra. Ele não quis desagradar os convidados. Ele achou melhor levar avante aquela obra tão maligna do que honrar o santo nome de Deus. E fazia parte da índole deste homem, porque foi ele também que olhou para Jesus e viu que Jesus era justo, mas preferiu lavar as suas mãos, tirar o corpo fora e não se comprometer. Ah, meus amados, quantas pessoas vão sendo arrastadas pelo mundo. Quantas pessoas têm medo de perder prestígio. Quantas pessoas têm medo de serem zombadas. E vão negando a Jesus e mostrando que, embora a luz esteja diante dos seus olhos, a verdade nos seus ouvidos, a mesma não chegou ao coração. Este homem parecia perto, mas na verdade estava longe, muito longe, porque amou o pecado, porque andou segundo o conselho de ímpios, e porque se rendeu às ofertas do mundo. Onde está você? Perto? Longe? O Senhor Jesus morreu na cruz para eliminar toda a separação. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, para que nós hoje possamos nos achegar à presença do Todo-Poderoso. E o Espírito Santo foi enviado para habitar em nossos corações e para gerar em nós a verdadeira fé e a verdadeira postura de amor e compromisso com o Senhor. Entrega, pois, a tua vida a Jesus. Levanta-te em nome de Jesus. É isto que Deus quer de você. Convido os irmãos que puderem a se colocarem em pé para cantarmos o hino 334.